Convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Hoje nós iremos continuar meditando acerca do quarto mandamento. Então vamos ler a passagem de Deuteronômio no capítulo 5, a partir do verso 12. Deuteronômio 5, a partir do versículo 12. A palavra de Deus vai nos dizer assim: Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te engrandecemos, pelo doce privilégio de estar na tua casa, Pai, na tua presença. Nós, Senhor Deus, que somos pecadores, nós, Senhor Deus, que não podemos contemplar a Tua glória, nós que não podemos nos aproximar de Ti sem que isso fosse uma afronta terrível contra a Tua santidade. Por causa do Teu bendito Filho Jesus Cristo, nós conseguimos estar na Tua presença de uma maneira que vai glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, bendizer o Teu nome, não profanar o Teu nome. Deus, que nesta noite, neste momento da Tua palavra, que os meus irmãos não ouçam a minha voz, que é a voz de um homem fraco, um homem pecador e mau, mas que os meus irmãos, eles ouçam a voz do Teu Espírito, Pai. Que eles ouçam a voz do Senhor ensinando, exortando, corrigindo, edificando, consolando cada um dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor nos ajude nesta noite. No nome santo de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Hoje nós iremos continuar falando sobre o quarto mandamento. E na nossa última exposição desta série de mensagens, nós observamos como o quarto mandamento ainda é vigente para todos os crentes. Nós fizemos aqui uma exposição acerca da validade deste mandamento. Como este mandamento, ele não é um mandamento que foi abolido, pois a lei moral de Deus ela ainda é vigente. Nós percebemos como este mandamento, ele não é cumprido ao sábado porque Cristo Jesus venceu no domingo, porque este mandamento apontava para Cristo, como nos bendiz Hebreus. Portanto, nós guardamos este mandamento no domingo, que é o dia do Senhor. Nós, meus irmãos, entendemos essas coisas, e eu espero que de fato os irmãos tenham entendido elas, para que a gente possa agora nos dedicar aos preceitos positivos e negativos deste mandamento. Que nós possamos nos dedicar mais acerca deste mandamento e dessa maneira sermos mais edificados por ele. Nós percebemos a validade dele, nós percebemos o porquê nós o guardamos no domingo, nós percebemos a vitória de Cristo, da qual nós nos lembramos no domingo, nós de fato fomos esclarecidos por isso, e que agora a gente venha se deter mais detidamente sobre este mandamento. E como nós temos observado nesta série de mensagens, cada mandamento ele é conduzido por um tipo de pergunta.
Cada mandamento ele é conduzido por um tipo de pergunta. O primeiro mandamento, ele queria responder à pergunta: quem nós podemos adorar? Quando Deus ele se manifesta ao povo de Israel com a sua lei, e a sua lei exposta, ela respondia perguntas que o povo poderia ter. E o primeiro mandamento responde à pergunta: quem nós podemos adorar? E Deus, ele é enfático: vocês podem adorar somente o Senhor teu Deus, somente a mim vocês podem adorar. O segundo mandamento respondia à pergunta de como nós podemos adorar. E o Senhor Deus, ele explica que a adoração a ele não é uma adoração como aos ídolos que são feitos com imagens, mas é uma adoração que ela é feita em verdade, da maneira que Deus requer. Da maneira específica que Deus ele instituiu para ser adorado. Então, perguntas poderiam ser feitas pelo povo de Israel e elas são respondidas pela lei moral de Deus. E o quarto mandamento, ele visa responder à pergunta: quando devemos adorar? Quando nós devemos adorar? E a resposta para essa pergunta é uma só, meus irmãos, uma só. Existem muitas pessoas que confundem isso, e existem outras pessoas que, pela sua própria maldade, pelos seus próprios caprichos, afirmam que não existe um dia para adorar a Deus. Eles tentam parecer mais virtuosos, pois eles dizem: todo dia é dia de adorar a Deus, todo dia é dia de cultuar a Deus. Todo dia é um dia de culto a Deus. Mas esse tipo de resposta, por mais piedoso que ele pareça, ele não é um tipo de resposta correto. A verdade, e o nome da nossa igreja prova isso, Corandeu, é que os crentes devem se comportar como se eles estivessem diante da face de Deus. A verdade é que os crentes, eles não devem ser hipócritas. Os crentes, eles não devem ser um tipo de pessoa na igreja e completamente diferente fora da igreja. A verdade é que a hipocrisia, ela é terrível. A hipocrisia, ela é um pecado. A hipocrisia faz com que a gente tome o nome de Deus em vão, porque quando nós nos reunimos na igreja, nós dizemos algumas coisas, nós nos portamos de um jeito, mas quando nós estamos no mundo, nós fazemos tudo diferente. Então, meus irmãos, os crentes, eles não devem viver vidas duplas. Na igreja de um jeito, na vida comum de outro jeito. Na vida cristã, no discipulado de Jesus, não existe um momento que você está livre de seguir o seu mestre. Não existe um momento que você está livre de tomar as pisadas de Cristo Jesus. Não existe. A vida do crente deve ser vivida para a glória de Deus o tempo todo, em tudo que a gente fizer. Porém, isso não exclui a necessidade de se reunir no corpo de Cristo para adorar ao nosso Senhor. Muitos desigrejados, pessoas que não têm nenhuma intenção de ser membro de uma igreja, pessoas que não querem servir, pessoas que são individuais, elas apelam para esse tipo de argumento para negligenciar o culto. Não, mas eu cultuo a Deus o tempo todo. Eu cultuo a Deus em todos os momentos. Esse negócio de separar um dia para cultuar a Deus, isso não existe. Esses argumentos, meus irmãos, no fundo, eles estão demonstrando, na verdade, um desprezo pelo corpo de Cristo. Eles estão demonstrando, na verdade, que nenhum dia da sua vida é um dia de culto a Deus. Quando nós falamos que todo dia é dia de cultuar a Deus, na verdade nós comprovamos com a nossa vida que nenhum dia nós cultuamos a Deus. Que nenhum dia nós prestamos o culto a Deus.
Quando nós dizemos que todo dia é o dia do Senhor, a gente, na verdade, se porta como nenhum dia sendo o dia do Senhor. Essas pessoas, elas se enganam, pois a vida cristã requer, pela lei de Deus, que a gente separe, santifique um dia para cultuarmos a Deus. Portanto, a pergunta, na verdade, a resposta a ser feita quando nos perguntam quando nós devemos cultuar a Deus, a resposta correta para essa pergunta é que nós devemos cultuar a Deus no dia do Senhor, no dia da ressurreição de Cristo Jesus. Isso não vai significar de forma nenhuma que nós podemos viver de qualquer maneira, longe disso. Isso significa que nós vivemos diante da face de Deus, vivemos na presença de Deus todos os dias, mas que no domingo nós nos reunimos com os santos para adorar ao nosso Deus como Deus ordena. Nós nos reunimos com os santos para adorar a Deus como Deus ordena. Então essa é a pergunta que vai guiar, que vai conduzir este mandamento. Quando nós devemos cultuar a Deus? E a resposta é: nós devemos cultuar a Deus no dia do Senhor. E diferentemente dos outros 3 mandamentos que nós observamos, que eram negativos, que diziam: vocês não terão outros deuses, vocês não farão imagens de ídolos, vocês não tomarão o meu nome em vão. Esses 3 mandamentos que Deus ele dá, esses são mandamentos negativos. E dentro dos preceitos, né, e além dos preceitos negativos, nós temos os preceitos positivos, que é amar a Deus, que é cultuar a Deus de forma correta, que é santificar o nome de Deus. E agora, este mandamento, diferentemente dos outros, ele não começa de forma negativa, mas ele começa de uma forma positiva. O 4º mandamento, ele tem uma ordem positiva. E primeiro nós iremos perceber esses preceitos positivos do mandamento e depois nos ater àquilo que esse mandamento implicitamente ele condena. João Calvino ele vai dizer que o dia do Senhor promove 3 coisas: o trabalho de Deus em seu povo na observância desse dia, um dia para ouvir a palavra de Deus e ser exercitado a piedade, e um dia de descanso físico para os homens. E a gente vai começar primeiro pelo descanso físico. E vamos ler o versículo 13 e 14, que ele vai dizer assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. O primeiro mandamento, o primeiro aspecto positivo que nós iremos observar é que este mandamento, ele diz claramente que nós devemos descansar do nosso trabalho, descansar dos nossos afazeres, descansar das nossas preocupações, descansar das nossas ocupações. Esse dia é um dia que a gente descansa das nossas obrigações, dia de descansarmos das nossas tarefas diárias. No mundo de hoje, que é um mundo que está sempre nos chamando a obter, quando a gente para descansar, muitas das vezes a gente se sente mal. Quantas vezes na faculdade, junto com o trabalho, junto ali com as obrigações da igreja, parar e descansar era visto como uma coisa ruim.
Porque, poxa vida, eu vou descansar, mas nossa, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer aquilo outro. Mas o Senhor, nosso Deus, nos ensina a gente descansar. Quando nós vimos, este descanso apontava para o descanso eterno em Cristo Jesus. Mas a gente não deve negligenciar o descanso físico, que Deus, Ele nos convida a participar. É o próprio Deus que nos ensina a descansar. É o próprio Deus que, quando Ele completa a sua obra, nos 6 primeiros dias da criação, Ele descansa no 7º. É o Senhor quem nos convida para descansar. É o Senhor que nos ensina a descansar. Mas esse dia, meus irmãos, Ele não vai promover apenas o descanso dos nossos trabalhos, mas esse dia vai nos convocar para adorarmos a Deus, termos comunhão com Deus. Deus, Ele não se cansa. Por que cargas d'água Deus, Ele retiraria um dia para descansar, se Ele não sente fadiga, se Ele não sente cansaço? O dia de descanso não foi instituído apenas para o descanso físico, mas foi um dia onde Deus, Ele apreciou e se satisfez com o seu trabalho. Deus, Ele estava se alegrando com a sua criação e tendo comunhão com ela. Deus, Ele se alegrou com tudo que Ele fez e Deus estava tendo comunhão com a sua criação. João Calvino, ele vai nos ensinar que o dia do Senhor não é para a gente ficar ocioso, não é para dar o domingo e aí você não fazer nada, absolutamente nada, só descansar. O dia do Senhor é para que nós dediquemos os nossos pensamentos em Deus e ao seu culto. O dia do Senhor é um dia em que os homens se dedicam a Deus e Deus trabalha neles. O 4º mandamento, meus irmãos, além de proporcionar esse descanso físico para o homem, esse descanso que aponta para Jesus Cristo, o 4º mandamento também é um dia em que Deus trabalha no seu povo. Deus trabalha na sua igreja. Tem um preceito positivo aqui: descanse. Descanse do seu trabalho. Mas mais importante do que isso, se dedique a Deus, pois Deus irá trabalhar em você quando você guardar um dia para cultuá-lo. João Calvino, ele vai afirmar: o fim desse preceito é que, mortos por nossas próprias afecções e obras, meditemos no reino de Deus. E instruídos por essa meditação, exercitemos as razões que provêm dele. Quis o legislador celeste figurar espiritualmente sob a quietude do 7º dia o povo de Israel, que, expressando a sua fidelidade, folgaria de suas próprias obras para permitir que Deus operasse neles. Depois quis que fosse estatuído um dia pelo qual conviria que a lei fosse ouvida, as cerimônias realizadas, ou pelo menos a que dedicariam peculiar meditação de suas obras, para que pela recordação fossem exercitados para a piedade. O segundo preceito positivo deste mandamento é que Deus, Ele opera em nós. Deus, Ele trabalha em nós. Deus, Ele fortalece a nossa fé neste dia. Deus, Ele nos instrui na verdade neste dia. Deus, Ele faz que a gente se lembre dEle neste dia. E se lembre de tudo que Ele fez por cada um de nós.
O dia do Senhor, meus irmãos, não é para que a gente fique ocioso, sem fazer nada, dormir 24 horas. O dia do Senhor não é para que a gente gaste todos os nossos pensamentos em coisas triviais. Hoje é um dia que eu não preciso me preocupar com o meu trabalho. E aí você perde todo o seu tempo pensando em coisas inúteis. Passa todo o seu domingo no Instagram. Passa todo o seu domingo pensando em coisas triviais. O dia do Senhor é para que a gente pense em Deus. O dia do Senhor é para que a gente medite nele. É para que a gente se lembre. A gente se lembre de Deus. Volte a nossa mente para aquilo que é mais importante, que é Ele. Medite nele, na obra dele. E quando nós pensamos na palavra de Deus, e quando nós pensamos na graça de Deus, e quando nós deixamos as preocupações e ocupações que durante a semana muitas vezes vêm nos sufocar de lado, e nos dedicamos a Deus, o próprio Deus trabalha nas nossas vidas. Quando nós ouvimos a lei, o evangelho, quando nós cumprimos os sacramentos, como nesta manhã nós fizemos, quando nós rendemos glórias a Deus, quando nós fizemos no momento onde nós cantamos e adoramos a Deus, o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Ele está nos santificando. Ele está nos exortando contra o nosso pecado. Ele está consolando os nossos corações das dificuldades que a vida traz sobre nós. Ele trabalha em nós quando nós nos dedicamos a Ele. O Senhor, Ele trabalha em nós quando nós nos dedicamos a Ele, meus irmãos. Quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, o Senhor, Ele está trabalhando em nós. Quando nós nos recordamos de Cristo e nos assentamos à mesa com Ele, o Senhor está trabalhando em nós. Quando nós, antes de vir para a igreja, nas nossas casas, nós oramos a Deus e falamos: Senhor, por favor, tem compaixão de mim, me ajude a cultuar o Senhor de verdade nessa noite. Me ajude, ó Deus, a de fato cultuar a Ti. Deus, Ele está trabalhando em nós. Quando nós nos dedicamos a Deus, meus irmãos, não é nós que fazemos coisas para Ele, é Ele quem faz coisas para nós. Quando nós trabalhamos para Deus, é o Senhor quem está trabalhando em nós. Não é nós que estamos fazendo algo para Ele, como se Ele necessitasse de alguma coisa, mas é Ele quem utiliza o culto, que utiliza dessa dedicação para trabalhar em nós e fazer o bem para cada um de nós. E meus irmãos, existe um Deus que Ele é Criador, um Deus que é completamente poderoso, um Deus que criou todas as coisas por meio da Sua palavra. Este Deus poderoso, completamente santo, distinto de toda a sua criação, distinto de tudo, completamente mais elevado, altíssimo, esse Deus Criador perfeito. Ele, que é cheio de virtude, comunica essas virtudes à sua criação, comunica a sua criação, a sua bondade, a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia. A criação deste Deus vai revelar a glória deste Deus Criador.
a majestade deste Deus Criador, a sabedoria deste Deus Criador, o governo deste Deus Criador. E à luz dessas coisas, à luz de Deus ser Criador, deveria levar todo ser humano a render culto a Deus. Todo ser humano deveria pensar e falar: opa, existe um Deus que criou todas as coisas, portanto Ele merece que eu o adore. Eu preciso adorar. Ele criou tudo. Eu preciso adorar a este Deus. Isso é piedade. É reconhecer Deus como Criador de todas as coisas e cultuá-lo e adorá-lo. Isso é a verdadeira piedade. Reconhecer quem Deus é e se submeter a Ele, cultuando e o adorando. E a piedade deveria ser algo presente em toda a humanidade. Deveria estar presente naturalmente na consciência de todos os homens. Todos os homens deveriam ser piedosos por natureza, reconhecer o Deus Criador e render culto a Ele. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Nós somos pecadores. Nós somos maus. Como diz o apóstolo Paulo, nós transformamos a glória de Deus incorruptível em imagem de homem corruptível. Nós não reconhecemos Deus como Criador, antes nós nos elevamos acima de nós mesmos, desprezamos a Deus e vivemos de uma forma que não glorifica a Deus, não cultuamos a Deus, não adoramos a Deus, mas criamos ídolos para nós mesmos. E onde deveria haver a piedade no coração dos homens, existe a impiedade no coração dos homens. Onde deveria haver louvor e adoração a Deus, existe profanação e desonra ao nome de Deus. E eu lhe convido, meu irmão, a perceber como Deus, Ele nos chama para cultuá-lo. Deus, Ele vai utilizar palavras intercambiáveis. Ele vai dizer: se lembre, lá em Êxodo. Ele vai dizer aqui: guarda. Ele vai dizer aqui: observa. Um casal, ele se lembra, ele guarda, ele observa. Datas especiais, como a data de casamento, um dia especial, pois isso vai trazer à memória uma ocasião marcante e assim eles comemoram juntos. Eles se lembram de algo bom e falam: nossa, aquele dia foi tão especial, nossa, aquele dia foi tão bacana. E aí eles se reúnem para relembrar aquele dia, comemorar aquele dia. E da mesma forma, o dia do Senhor deveria ser para nós. É um dia de relembrar o que Deus fez por nós por meio de Cristo Jesus. E assim a gente se alegrar e comemorar com Ele. Observe o verso 15, meu irmão, que vai dizer assim: porque é uma explicação, certo? O verso 13 fala: 6 dias você vai trabalhar e fará o que você tem que fazer. O verso 14 diz: mas o 7º dia você vai separar ele, você não vai trabalhar. Por quê? Verso 15:
porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Deus, Ele não nos chama para cultuá-lo por Ele ser o Criador de todas as coisas. Ele pode fazer isso. Ele tem autoridade para fazer isso. Ele está certo em requerer isso. Mas Deus nos convida a cultuá-lo pela redenção que Ele fez pelo seu povo. Pela redenção que existe em Cristo Jesus. Irmãos, o amor que nós recebemos de Cristo deveria nos impulsionar a responder à convocação divina com grande alegria e nenhum pesar. É uma santa convocação. Não é uma mera obrigação. Não é algo que o nosso coração ele deveria se fechar e a gente tem que fazer esse trem. Não é isso, mas é um privilégio, é uma santa convocação. Deus está chamando o seu povo para se reunir com Ele, se alegrar com Ele e ter comunhão com Ele. Isso é um privilégio, isso não é um pesar no nosso coração, mas é uma honra. É uma honra. A gente está nesse clima de Copa e fala lá o nome dos selecionáveis e o cara chora e ele fica feliz. E ele fala, eu vou representar a minha seleção. Quão mais glorioso é ser convocado por Deus. Quão mais glorioso é responder à convocação de Deus. Aqueles que são chamados para representar as suas seleções, eles podem simplesmente falar, eu não vou não. Mas quando Deus ele nos chama, como a gente vai falar para Ele? Eu não vou não. A santa convocação que nós recebemos não deve ser respondida com pesar de obrigação, meus irmãos, mas com alegria de privilégio. É um privilégio se reunir com os remidos do Cordeiro para lhe render um culto espiritual e verdadeiro. Pense comigo, meus irmãos. Pense comigo. Deus, Ele é santo, santo, santo. Incomparavelmente santo, poderoso, glorioso, majestoso, perfeito, sublime. E agora pense em nós. Pense no seu pecado mais vil que você consegue imaginar agora. Se lembre dele. Se lembre da sua maldade, da sua iniquidade. E pense comigo se você pode de fato se aproximar desse Deus que é santo, sem o ofender, sem causar ira ao seu coração. Mas sabe o que acontece? Vem Jesus e Ele fala, vem cá rapaz, senta aqui do meu lado. Vamos ter comunhão juntos. Vamos nos alegrar juntos. E aí a gente olha para Jesus, limpo, perfeito, santo. E a gente olha para nós, sujo, imundo. E a gente deveria falar para Ele, eu não vou não, eu não tenho roupa. Eu não posso chegar perto de Ti. Olha o Senhor, santo, limpo.
e olha para mim, sujo, imundo com meu pecado. E Jesus, ele vira para você e fala: não, você não está sujo, você não está imundo. Eu lavei você. Olha para você. Você pode vir se aproximar de mim. Eu purifiquei a sua sujeira. Eu limpei você. Venha, sente-se à mesa comigo e se alegre. Como nós, diante de tamanho privilégio, irmãos, a gente vai virar para Jesus e falar assim: ah, não, deixa para lá, vou fazer outra coisa. Não tem como, meus irmãos. Deus está nos chamando para nos alegrarmos e cultuarmos a Ele nesse dia. Neste dia, Deus está nos chamando para cultuarmos a Ele, sem considerar a nossa sujeira, porque Cristo Jesus já nos lavou com o seu sangue, precioso e bendito sangue. Na reunião dos santos, meus irmãos, daqueles que foram limpos e santificados pelo sangue de Cristo, existem pessoas alegres e felizes respondendo a esta santa convocação de prestar culto a Deus. Onde todos os remidos pelo sangue de Jesus entram no Santo dos Santos. O Senhor, Ele vai nos convocar a entrar no Santo dos Santos, e não de maneira constrangida, e não com medo de se aproximar, mas o Senhor, Ele fala: entrem com coragem, entrem com intrepidez, entrem com alegria, porque Cristo Jesus abriu um caminho para vocês. O Senhor, Ele nos convoca a entrarmos no Santo dos Santos, na presença de Deus. E essa convocação é feita porque fomos limpos pelo sangue de Cristo. Porque Ele é o único caminho. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Essa convocação, ela é feita todo dia do Senhor, todo domingo. O dia que faz nos lembrar da ressurreição de Jesus Cristo. Que é a nossa garantia de entrarmos com intrepidez no Santo dos Santos. O dia que Jesus ressuscita. O dia que nós temos, então, a garantia de que a morte dele foi eficaz, de que a obra dele não foi em vão, que existe esperança para nós. Nesse dia, nós entramos na presença de Deus com intrepidez, cheios de alegria por tudo que Cristo fez por nós. Entramos com a consciência tranquila, não por nós, mas porque nós estamos unidos a Cristo. Entramos com a consciência tranquila, porque não depende de nós. Depende de Cristo. E nós estamos unidos a Ele. O culto, ele é uma santa convocação, meus irmãos, que deve ser respondida com gratidão por aqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. O dia do Senhor deve ser um dia de deleite. O dia do Senhor deve ser um prelúdio, um antegozo do céu. O dia do Senhor é um dia de bem-estar físico e espiritual dos crentes. São essas dádivas que o Senhor propõe.
São essas dádivas que estão contidos nesses preceitos positivos. Deus, Ele fala, descansa do seu trabalho. Pensa em mim agora. Olhe para mim mais uma vez. Medite em mim. Enquanto nós olhamos para Deus. Quando nós pensamos em Deus, Deus Ele vai trabalhando em nós. Ele vai purificando, Ele vai santificando, Ele vai nos consolando. E a gente vai então, reunidos com a igreja, com o corpo de Cristo, entramos com alegria na presença de Deus, nos assentamos à mesa com Ele e nos alegramos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olhando para o lado, cheio de alegria e falando, eu só estou aqui porque Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a glória de Deus, Pai. Eu só estou aqui por causa de Jesus. São essas as dádivas que o dia do Senhor propõe. São esses preceitos positivos que nós encontramos neste mandamento. O descanso físico, meditar e cultuar a Deus por causa da redenção de Cristo e dessa forma ser cuidado e edificado pelo próprio Deus. Então, na outra vez a gente estudou a validade deste mandamento e agora a gente percebe as bênçãos desse mandamento, como é um privilégio, como não é um pesar, como não é uma mera obrigação, mas é um deleite. É um momento de alegria, pois nós estamos unidos a cada um de nós, pois nós estamos unidos a Cristo, cultuando a Deus, cultuando a Deus. Então, esses são os preceitos positivos deste mandamento. Todo preceito, todo mandamento, seja ele com preceitos negativos, contém um preceito positivo. Seja ele um mandamento com preceitos positivos, ele também vai conter um preceito negativo. Portanto, qual é então o preceito negativo deste mandamento? O que o quarto mandamento proíbe? O quarto mandamento, ele vai proibir a negligência de não guardar um dia para adorar a Deus. Esse mandamento nos proíbe de não considerar a Deus. Porque a gente vive 6 dias para nós mesmos. Trabalhando, correndo atrás das nossas coisas e tudo. Aí quando chega no 7º dia, considerar a Deus, se reunir com Deus, se alegrar em Deus, ter comunhão com Deus. Não, eu vou continuar tocando a minha vida. Deus, Ele proíbe isso. Deus, Ele proíbe essa negligência com Ele mesmo. Deus, Ele proíbe que a gente gaste os nossos pensamentos, a nossa vida em outras coisas, ao invés de pensar em Deus e se dedicar ao culto a Deus. Meus irmãos, esse mandamento, ele nos convoca a descansar, a cultuar e ser edificado por Deus. E este mandamento, ele nos proíbe de negligenciarmos a Deus, esquecermos de Deus e continuarmos vivendo para nós mesmos. E quantos, meus irmãos, hoje deixaram de cultuar a Deus por causa da Copa do Mundo? Estou falando que quem não veio na igreja hoje à noite, ele é filho de Belial, ele é maldito, ele é de fato um joio no meio do trigo. Eu não estou falando isso. Mas quantas pessoas hoje preferiram ver um evento esportivo do que se alegrar em Jesus?
ser trabalhados por Deus, experimentar um gosto do céu. Quantas pessoas deixaram de se alegrar em Deus, ser edificado por Deus, de sentir um gostinho do céu, para ficar vendo um jogo de futebol? Meus irmãos, eu conheço poucas pessoas que gostam mais de futebol do que eu, poucas. Eu gosto muito. Mas quando você coloca futebol e Deus, não tem como nem comparar. Quando você coloca Copa do Mundo, estar assentado com Cristo, tendo comunhão com Ele, se alegrando com Ele, não tem nem como comparar. Muitas pessoas não fazem conta do domingo, meus irmãos. Muitas pessoas não têm consideração de cultuar a Deus, e aí eles sempre inventam compromissos no dia do Senhor, dedicando quase nada a Deus, pois vivem 6 dias vivendo a sua vida, e no dia de darem um tempo, pensarem em Deus, se alegrarem em Deus, negligenciam a Deus e continuam vivendo as suas vidas. E talvez muitos de nós estejamos aqui hoje, mas a gente não está guardando o dia do Senhor, porque toda hora que solta um foguete, a nossa mente vai embora, o nosso coração não está aqui. Guardar o dia do Senhor, como disse o Vini na abertura, é mais do que vir à igreja no domingo. É mais do que deixar de realizar alguma atividade qualquer. Guardar o dia do Senhor é se apresentar na reunião dos santos e adorar a Deus em espírito e em verdade. Talvez você esteja aqui, mas ao mesmo tempo você não está cultuando a Deus. Tem uma frase do Thomas Watson que é muito boa, que é assim: o que o coração não faz, não é feito. Você está aqui, mas a sua mente está lá no jogo. A sua mente está no compromisso depois do culto. A sua mente está no trabalho de amanhã. A sua mente está assim, em outras coisas, esperando ansiosamente ou finalmente calar a minha boca para você sair daqui. Irmãos, Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus, Ele não vê só o exterior, como eu vejo, como vocês veem. Não tem como enganar a Deus. Deus conhece o coração que não deseja estar aqui. E que estando aqui, não está de fato cultuando a Deus. Está perdido nos seus pensamentos. A gente olha e fala: oh, graças a Deus aquele irmão veio na igreja hoje, mas ele está com a mente em outras coisas, não está cultuando a Deus. E Deus está olhando e falando assim: esse daí não me cultuou hoje não. Esse daí não quis saber de mim hoje. Aquilo que o coração não deseja fazer, mas você faz por pura obrigação, não é aceito por Deus. É possível que a nossa ação seja correta e o coração não. E o coração não está correto. Você até fez bem de vir à igreja, mas seu coração está todo errado. Como Caim, não é mesmo? Foi lá, Caim, e ofereceu sacrifícios a Deus. Foi lá, Abel, ofereceu sacrifícios a Deus. Deus se agradou de Abel e Deus não se agradou de Caim. É proibido oferecer cereal, legumes? Não, mas Deus não se agradou do coração de Caim. Fez por pura obrigação, sem fé alguma, enquanto Abel fez por fé, como o autor de Hebreus nos ensina. A gente tem que abandonar a superficialidade, irmãos. Quantos de nós pela manhã não nos assentamos à mesa com Cristo,
Não nos alimentamos de Cristo porque a gente não vê benefício nisso e a nossa mente está voando. Ao invés de estar dedicada, pensando no Senhor. Quantos de nós vimos a igreja hoje e nos portamos como o mundo? Porque o mundo viu a igreja indo cultuar a Deus. Estava todo mundo em volta da televisão e viu, a igreja está indo cultuar a Deus. Mas nós, ao invés de estarmos aqui cultuando a Deus, estamos aqui dentro vendo a igreja cultuar a Deus e nos portando como o mundo. A gente está aqui, a gente está igual ao mundo. E se é para ser dessa forma, melhor que a gente estivesse lá em casa. Melhor que a gente estivesse fazendo outra coisa. Porque você sai da sua casa, vem para a igreja para não adorar a Deus e não cultuar a Ele. Você se porta exatamente como o mundo. Eu falo uma coisa e ela talvez nem seja tão boa, porque se você está aqui, você pode ouvir a palavra de Deus, Deus pode te exortar, Deus pode de fato falar com você, mas se for para você sair da sua casa sem um pingo de vontade de cultuar a Deus, não vem não. Não vem não. Por que razão você está aumentando o juízo sobre a sua vida? Você não quer estar aqui. Você está fazendo por obrigação. Você está fazendo para que as pessoas vejam. Aí você não quer estar aqui. Aí você vem aqui. E aí Deus, Ele tem mais um argumento. Mais um argumento para condenar você no final de todas as coisas. Tem amor sobre você mesmo. Vem não, só. Para que aumentar o juízo de Deus sobre a sua vida? Deus conhece o nosso coração, meus irmãos. E quando falo isso, eu não me refiro também a pensamentos que às vezes vem. A gente está aqui, e aí vem um pensamento nada a ver, e você fala assim, não, sai daqui. E você vai e ora, e você pede a Deus, Deus me ajuda. Não estou falando desse tipo de coisa, porque a gente é pecador, infelizmente essas coisas acontecem. Mas eu me refiro aqueles pensamentos que eles nos dominam, as preocupações que nos dominam e nos impedem de adorar ao Senhor de verdade. Os preceitos negativos deste mandamento, então, você está proibido de não considerar a Deus. E quando você não considera a Deus no dia do Senhor, ou quando você vem para a igreja, mas continua não considerando a Deus, não cultuando a Ele, você está errado. Eu quero convidar o louvor, a gente já vai caminhar para o final do nosso sermão. Convido você a ficar sobre os seus pés também. Meus irmãos, eu quero apenas esclarecer uma coisa, e a nossa confissão ela vai nos ajudar nisso, pois a nossa confissão ela vai dizer que existem obras de necessidade e misericórdia. Talvez você não consiga guardar o dia do Senhor porque você tem que trabalhar, e a gente entende isso, meus irmãos. Talvez você tenha que trabalhar no domingo. Você não queria, mas você tem. E a gente entende isso. Pois como bem diz o Senhor Jesus, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. O sexto dia veio antes do sétimo. O homem foi criado primeiro. Então nós entendemos que por necessidade você precisa trabalhar, você precisa suprir as necessidades da sua família, e agora você está no emprego que você tem que trabalhar no domingo. Nós entendemos, meus irmãos, que por pior que seja, isso é algo de fato que Deus ele não vai
te desprezar e te abominar por causa disso. A gente também tem as obras de misericórdia. Talvez você, no dia do Senhor, se viu numa situação de prestar socorro à sua mãe, ao seu pai, ou alguém que está em uma situação terrível, e você precisa ir lá. Você precisa ir lá prestar esse socorro, essas obras de misericórdia que a nossa confissão vai dizer. Então, nesse dia, essas obras de necessidade, essas obras de misericórdia, não são uma quebra do mandamento, mas eu peço a você, meu irmão, clame ao Senhor, para que Ele te abençoe, para que você possa estar sempre na casa de Deus para adorá-lo. Argumente com Deus e fala: Senhor, foi o Senhor mesmo quem requereu um dia para cultuar ao Senhor, então me ajude. Então me ajude, Deus, a estar na tua casa para te cultuar. O Senhor sabe que eu não sinto prazer em não estar lá cultuando com os meus irmãos. Ouve, ó Deus, a minha oração. Ore, meus irmãos, clame, peça a Deus. E, meus irmãos, hoje a gente termina a primeira tábua da lei. Hoje nós terminamos os primeiros 4 mandamentos. E Jesus, ele nos ensina que a lei consiste em amar a Deus e amar o próximo. E os primeiros 4 mandamentos estão relacionados com o culto a Deus e ao nosso amor a Deus. Irmãos, será que nós amamos a Deus de verdade, a ponto de nós abandonarmos os nossos ídolos para cultuar somente a Ele? Para Ele de fato reinar na nossa vida? Será que nós amamos a Deus de verdade para poder cultuar a Deus da maneira que Ele quer ser cultuado e não da maneira mais conveniente para nós? Será que nós amamos a Deus de verdade para parar de tomar o nome dEle em vão e começar a santificar o nome dEle nas nossas vidas? Será que nós amamos a Deus de verdade para tirar um diazinho só, para cultuar a Ele, para estar na presença dEle, bendizer o Teu nome e ser edificado por Ele? Irmãos, quando nós pensamos no grande amor de Cristo, o grande amor com que Cristo nos amou, que Cristo nos ama, nós deveríamos nos entristecer por amar tão pouco a Deus. Por amar tão pouco a Deus, por amar tão pouco a Jesus. A gente deveria se arrepender de não conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nós deveríamos ficar tristes, irmãos. Deveríamos olhar para Jesus morrendo numa cruz pelos nossos pecados e falar: Senhor, eu não consigo te amar assim, me perdoe. Me dê um coração que lhe ama de verdade. E o mais surreal de tudo isso, irmãos, é que mesmo amando tão pouco a Deus, Ele nos ama tão profundamente, que mesmo a gente não conseguindo amar a Ele sobre todas as coisas, Ele nos ama e não nos abandona. Deus, Ele é fiel quando nós somos infiéis. Nós merecíamos ser abandonados, mas nós somos amados. Que Deus
o nosso Deus possa nos dar um coração que o ama sobre todas as coisas. Que esse seja o desejo do nosso coração, amar a Cristo como Ele nos ama. Amar a Jesus cada vez mais. Amar a Jesus cada vez mais e conseguir demonstrar isso guardando os seus mandamentos. Nós amamos a Deus, então que a gente não venha ter ídolos no nosso coração. Nós amamos a Deus, então que a gente preste um culto que agrada a Ele. Nós amamos a Deus, que a gente pare de tomar o nome de Deus em vão e santifique o nome dEle nas nossas vidas. Nós amamos a Deus, que de fato o domingo seja um dia onde a gente pense em Deus e cultua a Deus de verdade. Que Deus nos dê esse coração. Senhor, nós te bendizemos, Pai. Nós te bendizemos, Deus. Porque nós olhávamos, Deus, outrora olhávamos a tua santidade, a tua beleza, a tua majestade, inalcançável para nós. E por conta do nosso pecado, Deus, nós vivíamos longe de Ti. Mas um dia o Senhor nos chamou por meio do Seu Filho bendito, Jesus Cristo. E quando Cristo falou aos nossos corações, nós desejamos estar na Tua presença. Mas nós olhamos para nós mesmos e falamos, eu não posso. E Cristo Jesus, Ele falou, você pode, vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, pode vir. E Cristo nos purificou do nosso pecado, e Cristo nos livrou do nosso pecado, e nós podemos, Senhor Deus, neste momento estar na Tua presença para adorar ao Senhor. Ajude-nos, Deus, a valorizarmos a Ti, amarmos a Ti sobre todas as coisas, Deus, pois este é um enorme privilégio. Um privilégio que não pode ser mensurado, Pai. Uma graça incalculável, um amor maravilhoso, infindável, é o Teu. Nos dê um coração que ama a Ti, Pai. Nos dê um coração que ama o Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Cristo Jesus. Amém.